Boa tarde, o tema do nosso trabalho é sobre Make-Beat. Os integrantes do grupo são Jennifer Sintra, Mariana Paz, Estela Gonçalves, Tiffany Guimarães e Vitória Muritala. Macbeth nasceu no ano de 1005 em algum lugar da Escócia, filho de Donada e Macrory Fendlais Mormer, que é um governador hereditário de Moray, assassinado por seus sobrinhos. Donada casou-se pela segunda vez com Sigurd II Dagre o Gordo, conde de Orkney. Macbeth era neto do rei Malcolm II e tinha tanto direito ao trono quanto Duncan. Em 1032, casou-se com Gurlock, filha de Belde da Escócia, e neta de Kenneth II, rei de Alba. Gurlock era viúva de Macrory Gilla Congan, Mormer de Moray, e dele tivera um filho, Lulach o Simples, que se tornaria rei da Escócia em 1057. General corajoso, Macbeth reclamou sucessão em nome do enteado e da esposa e tornou-se Mormer da província de Moray, na Escócia. Matou em batalha o rei Duncan, seu primo, e subiu ao trono em 1040. Em 1045, ocorreu uma revolta no sul da Escócia. Crinan de Dunkeld, pai de Duncan, reivindicou o trono. Induzido pelo conde norueguês de Caithness e Sutherland, Thorfinn, primo de Duncan, Macbeth e os líderes do norte da Escócia se aliaram a Thorfinn contra a dinastia associada ao sul. Na batalha, Macbeth derrota e mata Crinan. Alguns anos depois, em 1054, nas cercanias de Scone, Macbeth é vencido em uma batalha pelo filho de Duncan, Malcolm Kenmore, que se converteria em Malcolm III, rei da Escócia, que o matou 3 anos depois, em 1057, na Batalha de Lunfannon, em Aberdeenshire. Boa tarde, meu nome é Estela e vou falar o resumo do conto. Macbeth é uma das obras mais contundentes do dramaturgo britânico William Shakespeare. E nessa tragédia, considerada mais concisa, ele enfoca a ambição humana, a cobiça desmedida e os fantasmas que assombram os atos criminosos. É possível que o autor tenha elaborado essa história entre 1603 e 1606, porém não passa de 1607. E nessa narrativa clássica ele mostra Macbeth e Banquo, seu amigo, retornando de uma guerra pelo reinado da Escócia depois de uma retumbante vitória. Na estrada, eles se deparam com 3 feiticeiras e realizam surpreendentes visões a eles. E de acordo com as irmãs, símbolos das 3 tecelãs do destino humano, o protagonista se torna Barão de Condor e futuramente o novo Ciburana, e quanto a Banquo, será progenitor de reis. Logo depois, Macbeth é eleito Barão de Condor pelo rei Duncan e fica surpreso com a precisão das revelações feitas anteriormente. Ele escreve uma carta para sua esposa, a Lady Macbeth, narrando o acontecido. A gananciosa mulher propõe então ao marido que o rei seja assassinado para que o governo do reino passe para suas mãos. E Macbeth no começo ele hesita um pouco, porém ele acaba sucumbindo à tentação e convida o soberano para se hospedar em sua residência. E durante a noite ele vai ao quarto e o mata impiedosamente. Imediatamente o trono então se torna seu, mas a consciência dele não alivia. A culpa o persegue e ele segue cometendo atos insanos, como acabar com a vida do seu próprio companheiro Banquo, porque ele acredita que o rei acusa de assassinar o rei. O filho de seu amigo, o futuro rei, se une ao seu maior adversário, Macduff, de quem ele roubou a família ao assassiná-la, e logo em vez encontra o tirano cada vez mais cruel, por não suportar os remorsos. Pouco antes, as bruxas haviam lhe revelado que nenhum homem nascido de uma figura feminina seria capaz de matá-lo. Só que a essa altura o rei já está enlouquecendo e ele se desequilibra radicalmente ao saber que a esposa, não suportando os fantasmas que perseguiam a sua consciência, porque ela tinha falado para matar o rei, né? Ela havia recorrido ao suicídio. E nesse momento, as suas principais rivais são a culpa, o remorso e os fantasmas de suas vítimas.
Shakespeare compõe nessa obra baseada nas crônicas de Reis Dulf e Duncan, publicado nas Holinshed Chronicles, em 1587. E nos textos, o filósofo Hector Boece, um perfil histórico da Inglaterra e de toda a Grã-Bretanha, é tão bem conhecido pelo autor que é repleto de alusões às intrigas e aos jogos gananciosos que levam reis aos tronos e logo depois os depõem. Acredita-se que a primeira exibição dessa tragédia nos palcos ingleses foi no mês de abril de 1611, no Globe Theatre, em Londres, quando o astrólogo Simon Forman afirma tê-la assistido. E desde então ocorreram inúmeras montagens dessa peça, representada por atores de mais diversos naipes. A tragédia também foi vertida para as telas dos cinemas, das TVs e para o formato operístico, os quadrinhos e várias outras formas de esferas midiáticas. No cinema, diretores como o italiano Mario Cancerini, que fez em 1908, o austríaco Richard Oswald, de 1921, o estadunidense Orson Welles, de 1948, o japonês Akira Kurosawa, de 1957, e o polonês Roman Polanski, de 1971, são os responsáveis pelas melhores versões. Texto histórico. Em 1602, aconteceu a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Em 1608, aconteceu a publicação do Sítio de Lisboa de Luís Mendes de Vasconcelos. Em 1609, Itinerário da Índia por terra até a ilha de Chipre, de Gaspar de São Bernardino. Os holandeses tomam Ceilão. Os holandeses estabeleceram a primeira feitoria do Japão e foi publicada em Lisboa a segunda parte da monarquia lusitana. Em 1610, é publicada a Dicção do Reino de Portugal, de Duarte Nunes de Leão. Em 1611, o Roteiro de Navegação em Carreira da Índia, de Vicente Rodrigues e Diogo Afonso, foi publicado. Em 1612 a 1615, aconteceu a França Equinocial, domínio da França na região do estado do Maranhão, e foi publicado o livro de toda a Fazenda Real e Patrimônio de Portugal, Índias e Ilhas Adjacentes, de Figueiredo Falcão. Adaptações para o cinema. Macbeth, de 1948. Após a grande estreia com o cidadão Kane Orson, Welles viveu momentos de turbulência com os estúdios de Hollywood. Seu Macbeth foi uma produção barata, filmada com um estúdio com iluminação restrita para disfarçar a precariedade dos cenários. Trono Manchado de Sangue, de 1957. Nesse épico, Akira Kurosawa transpõe o enredo shakespeariano para o Japão feudal, em meio às guerras de clãs. Um general dá início aos sangrentos atos que marcaram sua ascensão. Macbeth, de 1961. Sean Connery é o personagem título neste afamado telefilme. Com direção de Paul Almond, o longa tem Zoe Cadwell no papel de Lady Macbeth. Macbeth, de 1971. É curiosa a história dessa adaptação de Roman Polanski. Abalado pelo assassinato de sua mulher, Sharon Tate, e um grupo de amigos, em 1969, o diretor não conseguiu o apoio dos estúdios, mas encontrou em Hugh Hefner, dono da Playboy, o mecenas desta trama super violenta, estreladas por John Finch e Francesca Annis. The Black Adder, de 1983. Série britânica da BBC, escrita por Richard Curtis e Howell Atkinson, aclamada pela crítica. A produção mistura as tramas de Macbeth, Richard III e Harry V. Fez tanto sucesso que voltou em novas temporadas até 1989. Homens de Respeito, de 1990.
Nessa releitura contemporânea de Macbeth, estrelada por John Turturro, o casal protagonista se chama Mike e Ruth. A dupla circula pelo ambiente do crime nova-iorquino. A direção é de William Haley. Por fim, Macbeth de 2006. Pouco vista e muito criticada. Esta adaptação australiana tem direção de Jeffrey Wright e se passa no submundo violento da Melbourne atual. Trata-se de uma releitura da obra original protagonizada por Sam Worthington e Victoria Reel, co-roteirista do projeto juntamente com o seu diretor. Curiosidade sobre Macbeth. Realizada por Justin e protagonizada por Michael e Mario, a nova versão da peça escocesa promete deixar marca na sétima arte. Primeiro, o verdadeiro e benevolente Macbeth. Segundo, o favorito. Terceiro, Macbeth mutante. Quarto, tragédia de perna curta. Quinto, Rainha Má. Sexto, aplausos de pé. E sétimo, a peça amaldiçoada. O meio teatral é tremendamente supersticioso, mas é difícil destacar uma outra peça tão supersticiosa como Macbeth. De fato, no meio teatral britânico, diz que nem o seu nome pode ser pronunciado, sendo muitas vezes anunciada como The Scott Play. A superstição construiu-se à volta da noção de que a peça de Shakespeare atrai azar, já que há vários relatos de acidentes graves relacionados com a mesma, desde mortes de protagonistas até incêndios famosos. Só o fato de dizer a palavra Macbeth no teatro, quando não numa representação da mesma, pode trazer azar, requerendo um ritual de purificação complexo, que pode envolver, entre outras coisas, dar voltas completas ao recinto do teatro, cuspir, recitar um verso de outra peça de Shakespeare e ser convidado a entrar de novo. É de fato uma peça amaldiçoada. Por fim, essas são as nossas referências bibliográficas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.